Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Chegamos aí ao marco especial em nossa jornada, a aula 6, o fechamento aqui dessa disciplina Mercado Atual do Trabalho. Não poderíamos encerrar com um tema mais crucial, que é empregabilidade e o futuro do trabalho. Então veja, se todas as aulas anteriores foram como peças de um quebra-cabeça, mostrando aí as transformações, as novas formas de trabalho, o impacto da tecnologia e o espírito empreendedor, hoje é o momento da gente juntar todas essas peças e montar uma imagem completa. A imagem, tá? Quando eu falo imagem completa, a imagem aí da sua carreira de sucesso no futuro, ok? Mas o que significa exatamente empregabilidade? Será que é apenas sobre conseguir um emprego? A resposta a essa pergunta, né, o que significa exatamente empregabilidade? Será que é apenas só sobre conseguir aí um novo emprego? E a resposta a tudo isso é um sonoro não. Conseguir emprego é uma consequência, tá? Porque a empregabilidade, ela é a causa, tá? É sobre a sua capacidade de não apenas encontrar uma oportunidade, mas também de criar oportunidades. É sobre se tornar um profissional tão valioso, uma profissional tão valiosa, tão adaptável, tão relevante que as empresas, ok? Não só vão querer te contratar, mas vão querer reter, manter você, promover você dentro da empresa, investir em você. É sobre empregabilidade, é sobre trocar mentalidade, procurar emprego pela mentalidade de construir uma carreira. E o futuro do trabalho? Bom, esse conceito que às vezes parece aí distante, até um pouco assustador, não é algo que vai simplesmente acontecer com a gente. Pelo contrário, ele está sendo construído agora, todos os dias, pelas escolhas que milhões de profissionais como você estão fazendo. Pelos cursos, né? O futuro trabalho ele é construído diariamente pelos cursos que você decide fazer, né? Pelas habilidades que escolhe desenvolver, pela forma como se relaciona com a tecnologia e com as outras pessoas. Então veja, o futuro do trabalho não é um destino fixo para onde estamos todos nós indo. É um território que nós estamos moldando juntos. E a pergunta central dessa aula é: qual vai ser o seu papel nessa construção? Porque ao longo dessa conversa nós vamos mergulhar no conceito profundo de empregabilidade. Nós vamos entender que a empregabilidade vai muito além do seu currículo ou mesmo vai muito além do seu diploma. Tá? Porque nós vamos trabalhar aqui sobre um conjunto. Tá? Um conjunto dinâmico, né, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, né, e também de conexões que você cultiva ao longo da vida. Nós vamos explorar os pilares que sustentam um profissional que verdadeiramente é empregável, desde o conhecimento técnico específico, você lembra as hard skills, até as habilidades humanas que são praticamente impossíveis de automatizar, que são as soft skills. Mas eu quero também falar nesse encontro sobre planejamento. Como você pode traçar um mapa para a sua carreira que seja ao mesmo tempo ambicioso e realista. Como definir metas que realmente te movam para frente. E talvez o mais importante, como cultivar aí o hábito do aprendizado contínuo, o que o pessoal chama de lifelong learning. Tá? Porque a gente sabe o mundo não para de mudar. Nós também vamos encarar esse tema aqui muito importante dentro desse
desse nosso encontro, né? Vamos encarar também um tema muito importante, que é a sua reputação digital, tá? Por que reputação digital é importante a gente bater esse papo? Porque no mundo hiperconectado em que vivemos, a sua imagem online é sua primeira impressão, é seu cartão de visita global. Então é importante você também se preocupar com isso. Enfim, essa nossa aula, esse nosso encontro é, acima de tudo, um chamado ao protagonismo. É sobre assumir as rédeas da sua trajetória profissional. Entender que, no final das contas, a pessoa mais responsável pela sua carreira é você mesmo. E que, com as ferramentas e mentalidade certa, você não precisa ter medo do futuro. Você pode ser um dos arquitetos desse futuro, uma das arquitetas desse futuro. Então, prepare-se aí, foco, deixa aí o celular no mudo, abre, mudo nas notificações, no silencioso, como o pessoal fala, abre teu bloco de anotações, ok? Por quê? Vamos saber aonde a gente quer chegar no final dessa conversa. Tá? Então, nessa aula sobre empregabilidade e futuro do trabalho, os nossos objetivos aqui são os nossos guias que vão iluminar a nossa jornada. Então, o nosso primeiro e mais fundamental objetivo é fazer com que você compreenda o conceito de empregabilidade em toda sua profundidade e importância no mercado atual. Nós vamos muito além da ideia simplista, né, de que empregabilidade é sobre estar empregado. Né? Eu quero realmente que você internalize que a empregabilidade é a sua capacidade contínua de gerar valor. Em seguida, nós vamos bater um papo aí, né, que é te ajudar a identificar de forma muito clara, né, de forma muito clara, concreta aí, quais são, né, as competências, as capacidades mais valorizadas pela empresa hoje e no futuro muito próximo. E o nosso terceiro objetivo é um dos mais estratégicos, né, que é elaborar estratégias de planejamento e atualização profissional contínua, porque de nada adianta saber o que é importante se você não tem um plano para chegar lá. Né? Então nós vamos entender aí sobre alguns conceitos que são muito importantes. E o nosso quarto objetivo, ele nos leva a uma esfera crucial na era digital, que é reconhecer a relevância da ética e da reputação digital na construção de uma marca forte, que é a sua marca. E por fim, o nosso quinto objetivo é o grande finale, né, onde nós vamos aprender aí a construir, né, como que você estrutura um plano de desenvolvimento profissional focado na sua relevância no futuro. Então, em resumo, eu quero que você termine o nosso encontro aqui sentindo que tem o controle. Controle sobre o seu aprendizado, sobre o desenvolvimento das suas habilidades, sobre sua imagem profissional e, consequentemente, sobre o rumo, né, da sua carreira. Se você sair daqui hoje com um entendimento claro de como ser o protagonista da sua história, da sua empregabilidade, eu terei cumprido aqui a minha missão. Agora, com esses objetivos bem definidos, né, vamos dar o primeiro passo, né, um passo concreto, que é mergulhar aí no significado real da empregabilidade. Tá? Porque o termo empregabilidade é um daqueles termos que todo mundo usa, mas que poucas pessoas param para refletir sobre o seu verdadeiro e profundo significado. Entender isso é a chave para mudar completamente a forma como você enxerga a sua carreira. Então vamos desconstruir a ideia simplista e construir uma visão poderosa e empoderadora. A definição clássica do termo empregabilidade, né, é que empregabilidade é a capacidade de um profissional se manter relevante, ser procurado e valorizado no mercado de trabalho. Note os verbos manter-se nessa definição,
né, manter-se, presta atenção, né, nesses verbos, manter-se, e ser procurado, ser valorizado. Esses verbos da definição de empregabilidade já nos indica aí que é uma condição dinâmica e não estática. Mas vamos além. Essa capacidade, ela se manifesta de duas formas principais. Seja encontrando um novo emprego, quando necessário, ou se desenvolvendo e crescendo no emprego atual. Então, um profissional de alta empregabilidade, ele não fica preso. Ele tem opções, né, alternativas, de novos caminhos, né, no mercado. E por conta disso, esse profissional com alta empregabilidade, ele tem mobilidade. Agora, o ponto mais importante de todos, que a gente precisa gravar, vamos colocar assim, empregabilidade não é sinônimo de emprego fixo. Essa é uma armadilha que prende muitas pessoas em uma mentalidade ultrapassada. Você pode estar empregado hoje em uma função, mas se não estiver se desenvolvendo, se atualizando e gerando valor para a empresa, a sua empregabilidade pode estar baixa. Por outro lado, você pode estar em transição, em mudança de carreira, buscando aí uma oportunidade, mas se estiver investindo, né, se não estiver, né, investindo em suas competências, né, a sua empregabilidade pode ser alta, ela pode ser baixa se você não investir nas suas competências, e se investir, ela pode ser alta. Tá? Então, a empregabilidade, portanto, é a constante aptidão de gerar valor para o mercado, independentemente do seu status de contrato de trabalho no momento. Pode ser trabalhando, buscando uma nova oportunidade, enfim. Tá? Isso nos leva, na realidade, a uma terceira característica fundamental, que é o caráter dinâmico da empregabilidade. Ela não é um estado fixo como um diploma que você, né, pendura na parede. Na realidade, a empregabilidade é um processo contínuo de adaptação e desenvolvimento, porque o mercado muda, as tecnologias evoluem, as demandas das empresas, né, se transformam. Então, sua empregabilidade, portanto, não é algo, né, que você conquista e pronto. Não. É algo que você cultiva todos os dias. É como cuidar de um jardim, né? Que requer atenção constante, rega, né? Poda, adubação. Então veja, se você negligencia um jardim, as plantas murcham, murcham, né? Então entenda que se você não regar, né, o teu jardim da empregabilidade, né, você também acaba murchando, né, o seu coeficiente, né, de se tornar aí empregável, ok? Agora, quais são os fatores chaves que, quando bem cultivados, resultam aí numa empregabilidade robusta, né? Bom, fatores chaves, né? Posso te citar primeiro aí competências como hard skill e soft skill, né? Que são suas habilidades técnicas, né? E comportamentais que você precisa estar sempre melhorando, adquirindo, lapidando, tá? Um outro fator chave aí para a empregabilidade é a rede de contato, né? Uma rede sólida e genuína é uma fonte inestimável de oportunidades, informação e apoio, né? Outro elemento chave da empregabilidade é a formação e o conhecimento. São os nutrientes aí de se manter, né, empregável. Tá? E um outro ponto, né, importante para a empregabilidade é a experiência. São os seus projetos, os projetos que você realizou, os problemas que você resolveu, os resultados que entregou, ok? E um outro elemento fundamental, né, na questão de empregabilidade é a atitude, né? A sua proatividade, a sua curiosidade, a sua resiliência, o seu protagonismo. Porque sem uma atitude positiva e voltada para a ação, né, todos os outros fatores, outros elementos que eu te falei, eles vão perder a força. Bom, empregabilidade, então, não é
o que você consegue, empregabilidade não é o que você consegue do mercado, mas o que você oferece a ele, ok? Pare de focar apenas, né, no que o mercado pode te dar, como salário, cargo, né, benefícios. Né? Para de focar só nisso, ok? Comece a focar no valor único, tá? No valor único que você pode entregar. Porque quando você se torna uma solução para os problemas da empresa, a empregabilidade ela deixa de ser uma preocupação e se torna uma consequência natural. É o que você oferece aí ao mercado, né, que realmente importa, ok? E um detalhe importante, na medida que você entende o que é empregabilidade, né, que é a nossa capacidade aí de oferecer valor ao mercado, né, você precisa entender, tá, a fundo os pilares, os dois grandes pilares, tá, é, que sustentam a sua empregabilidade, ok? Então veja, é, vamos examinar cada um dos pilares aqui que sustentam, né, a nossa empregabilidade. O primeiro e mais visível dos pilares que sustentam aí, né, essa capacidade, né, a nossa empregabilidade, é o conhecimento e as habilidades técnicas também conhecidas como, você lembra? Hard skill. Okay? Esse é o pilar da concretude, da especialização, daquilo que pode ser medido, testado, demonstrado através de certificados, diplomas, experiências práticas. Tá? Esse pilar é a base, né, de conhecimento sobre a qual toda a sua atuação profissional vai ser construída. Então, a hard skills são os conhecimentos técnicos, né, são os conhecimentos específicos, é o primeiro pilar, né, que diferencia um profissional, né, em uma determinada área ou função. Elas são, né, as hard skills, elas são as competências que você adquire através do estudo formal, do treinamento. Né? É algo claro, objetivo. Né? Agora, por outro lado, as soft skills são sobre como você trabalha com as habilidades técnicas que você tem. Para deixar bem claro, vamos a alguns exemplos concretos, tá? Desculpa. O domínio, por exemplo, o domínio de um software específico, como o pacote Adobe para designer. Né? O AutoCAD, né, que é um software também, né, o AutoCAD para um engenheiro, ou um sistema, né, de ERP, de gestão, para um analista financeiro. Ou a proficiência, o domínio de um idioma estrangeiro, falar inglês fluentemente, espanhol. É, é, todos esses elementos, né, são hard skills. Como, por exemplo, a obtenção de certificações, né, uma certificação Microsoft, uma experiência comprovada em operar uma máquina, uma ferramenta, o conhecimento profundo aí em linguagens de programação, como, por exemplo, Python, Java. Né? Veja, esse conhecimento técnico, ele é fundamental. A importância dos conhecimentos técnicos é inquestionável. Em muitos casos, elas funcionam como a porta de entrada para uma função. Então, um anúncio de emprego para um contador, por exemplo, vai exigir conhecimento em legislação tributária. Uma vaga para desenvolvedor web vai exigir, por exemplo, domínio em JavaScript. Sem essas hard skills mínimas, né, um candidato, né, não pode se habilitar, muitas vezes, a trabalhar numa empresa. Além disso, né, as hard skills elas são aí a base para a execução de tarefas do dia a dia. Então veja, é o conhecimento técnico que permite que, por exemplo, um arquiteto projete uma casa, que um analista de dados, né, consiga extrair insights, ideias de um banco de dados, ok? No entanto, e esse é um ponto crucial, tá? As hard skills elas têm um prazo de validade.
E o prazo de validade desse conhecimento técnico é cada vez mais curto. Por quê? A velocidade com que a tecnologia avança, né, e a velocidade como o conhecimento se torna obsoleto é assustador. Por isso que a manutenção de habilidades técnicas exige de você um compromisso com a atualização constante. Então, a manutenção das hard skills, né, exige de você esse compromisso, né, com o que o pessoal hoje chama de lifelong learning. Lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. O que era considerado, por exemplo, tecnologia, a alta tecnologia, né, de ponta há 5 anos atrás, pode ser completamente ultrapassado hoje. Então, um profissional que para de estudar está, na prática, regredindo em sua empregabilidade. E isso nos leva à necessidade de um alinhamento estratégico com o mercado. Não adianta se aprofundar em uma hard skill que está em declínio, que daqui a pouco nenhuma empresa vai usar, ok? Você precisa, né, ser aí estratégico no seu desenvolvimento. Isso significa identificar habilidades técnicas, isso significa identificar quais hard skills são e serão mais valorizadas na sua área de interesse. Fique de olho nas tendências, converse com profissionais mais experientes, acompanhe aí as vagas de emprego mais cobiçadas. A pergunta-chave é: quais conhecimentos técnicos estão escassos no mercado e, portanto, são mais valiosos? Investir nesses conhecimentos técnicos mais valiosos, né, investir neles, é um dos movimentos mais inteligentes que você pode fazer para a sua carreira. A hard skill, né, as hard skills, portanto, são a espinha dorsal técnica da sua empregabilidade. Elas te dão credibilidade e permite que você execute, tá? Execute algo, ok? Mas sempre tem um porém, né? Mas as hard skills, né? Sozinhas não são suficientes para garantir o seu destaque e o seu progresso. É como você ter um carro, né? As hard skills, né? É como você ter um carro, né? Com motor potente, mas sem um bom motorista para pilotá-lo, não vai resolver nada. E é justamente sobre essa habilidade do motorista, sobre as suas soft skills, sobre as suas atitudes comportamentais, que eu quero, né, te falar agora. Por quê? Nós exploramos, né, a base técnica, né, o que você sabe fazer, o que você tem de conhecimento técnico. Agora, eu quero te falar do outro pilar que transforma um bom técnico em um profissional excepcional, um profissional desejado, lembrado, que são as soft skills ou as suas atitudes comportamentais. Veja, se as hard skills são o motor do carro, as soft skills são a habilidade do motorista para navegar no trânsito complexo, né? Em tomar decisões rápidas, trabalhar em equipe, né? Em uma corrida, de se manter calmo sob pressão. Porque veja, em um mundo onde o conhecimento técnico se torna commodity, básico, né? Acessível a muita gente, e muitas vezes o conhecimento técnico pode até ser substituído pela automação, pela tecnologia, né? São as habilidades humanas que se tornam o grande diferencial competitivo. Então vamos aí à definição de soft skill, que são as habilidades comportamentais, sociais e emocionais, que complementam e potencializam as suas hard skills. Né? Elas, né, as soft skills, estão ligadas a um conhecimento, né, que te leva a gerenciar suas emoções, a encarar desafios, né, a conduzir o seu trabalho. São competências, né, que, em essência,
são profundamente humanas. Até para trazer isso para a realidade, vamos aí a alguns exemplos de soft skills, né, que estão aí entre as mais valorizadas. Né? Temos o pensamento crítico. Você lembra que é a capacidade de analisar informações de forma objetiva. Né? Temos a criatividade, né? Não apenas criatividade no sentido artístico, mas a habilidade de gerar ideias novas. Temos a resolução de problemas complexos, né? Que é a aptidão de enfrentar desafios. Né? Temos a adaptabilidade, né? Essa palavrinha pega a gente, né? A adaptabilidade, que é a flexibilidade para se ajustar às mudanças rápidas. Temos a inteligência emocional, talvez uma das mais importantes, que é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as suas próprias emoções. Temos a comunicação, fundamental, saber se expressar com clareza e impacto. Temos a colaboração, né, que é trabalhar efetivamente em equipe, né, contribuindo para o próximo, apoiando os seus colegas. Né? Temos aí a liderança, desculpa, que é a capacidade de influenciar e inspirar outras pessoas. Né? Então veja, a importância dessas habilidades não pode ser subestimada. Elas são cada vez mais valorizadas porque são difíceis de automatizar. Né? Um robô pode calcular mais rápido, né, do que a gente, mas não pode sentir empatia. Né? Se colocar no lugar do outro para entender, por exemplo, né, a frustração de um cliente. Tá? Um software, ele pode otimizar uma rota, um trajeto, é óbvio, mas ele não pode mediar, o software não consegue mediar um conflito entre humanos, entre pessoas, membros de uma equipe. Então veja, as soft skills, elas são um território seguro da humanidade no mundo profissional. São um território seguro da nossa humanidade no mundo profissional. As soft skills são essenciais para a inovação no trabalho, né? Para o trabalho em equipe, ok? Mas as soft skills, elas são sustentadas por algo ainda mais profundo, as nossas atitudes. Né? A atitude é a predisposição mental que impulsiona a ação. Né? Atitudes como proatividade, curiosidade, resiliência, que é a capacidade de se recuperar, né, de fracassos, de trabalhar sob pressão. Né? A ética, que é agir com integridade, honestidade, responsabilidade em todas as situações. O protagonismo, que é assumir as responsabilidades pela sua carreira, pelos seus resultados, pelo seu trabalho, muitas vezes tendo aquela atitude, agindo como se fosse o dono, a dona da empresa. Agora, como se desenvolve as soft skills? Diferente das hard skills, que você aprende no curso, o desenvolvimento das soft skills, o desenvolvimento dessas habilidades, é mais orgânico. Elas são adquiridas e aprimoradas através da experiência prática, através do feedback constante, né? Pedir e receber feedback. Né? Ela é construída fundamentalmente, né, através do autoconhecimento, saindo da zona de conforto, errando, repetindo, errando e refletindo sobre os seus erros. Se desafiando aí a novas situações sociais e profissionais. Então veja, dominar esse pilar da soft skill, dominar esse pilar, é o que transforma seu potencial técnico em resultado tangível e em relacionamento duradouro. E para te direcionar aí, aliás, todo o seu potencial, tanto técnico quanto, né, o comportamental, de uma forma eficaz, você precisa de um mapa, você precisa de um planejamento. É um planejamento profissional contínuo. Tá? Por quê? Agora que você tem clareza sobre esses dois pilares aí que sustentam a empregabilidade, né? As hard skills e as soft skills, nós precisamos aí de uma bússola para orientar o desenvolvimento de cada um desses pilares. Nós precisamos de um plano.
né? Afinal, um sonho sem um plano é apenas um desejo. E quando falamos de carreira, esse plano é o planejamento profissional contínuo. Tá? Ele é o seu mapa, o seu GPS pessoal que vai te ajudar a navegar, né? Desde onde você está hoje até onde você quer chegar no futuro, mesmo que o terreno ainda esteja em constante mudança. Então, o planejamento profissional não é uma tarefa que você faz uma vez na vida e guarda na gaveta. Não, ele é um processo vivo, dinâmico, contínuo. É a arte de gerir a si mesmo como um projeto, né? E o projeto mais importante da sua vida. Aliás, esse processo ele começa com o alicerce de tudo que é o autoconhecimento. Como as coisas elas vão, né, se interligando. Tá? Então, antes de traçar qualquer rota, você precisa saber o seu ponto de partida. E o autoconhecimento como eu sempre falo, é sobre você fazer, né, entender, né, o seu momento, se entender, e o autoconhecimento é como você fazer uma radiografia honesta de si mesmo. Né? Os valores, né, o que é importante realmente para você, as suas paixões, né, as atividades que você faz, né, e que o tempo voa, porque isso pode se conectar aí às suas aptidões, né, quais são os seus talentos, né, enfim, sem essa clareza interna, você pode acabar seguindo um caminho que é socialmente aceitável, mas que não traz realização pessoal. Então, veja, com autoconhecimento em mãos, aí você precisa analisar o mercado, fazer uma análise de mercado. Aqui você conecta o seu mundo interno com o mundo externo, entendendo quais as tendências da economia, e com isso entender, dentro das tendências de economia, quais as suas áreas de interesse, quais oportunidades estão surgindo e você pode aproveitar, quais profissões estão em alta e quais profissões estão em declínios, e mais especificadamente, quais são os requisitos, sejam hard skills ou soft skills, que as empresas estão procurando para os cargos que você deseja. Então, veja, essa pesquisa te ajuda a validar seus desejos, suas aspirações e a identificar quais habilidades você precisa priorizar. Agora, juntando o autoconhecimento e a análise de mercado, nós chegamos ao coração do planejamento, que é definição de objetivos, mas não qualquer objetivos. Nós precisamos, você vai lembrar, nós precisamos, já falei disso, hein, de objetivos SMART. Você lembra? Este acrônimo, né, junções de letras aí, né, que vem de palavras. Este acrônimo em inglês, né, é uma ferramenta poderosa para transformar aí, né, os teus sonhos que às vezes estão vagos em metas, né, concretas. Você lembra? Para você fazer o seu planejamento SMART, ele precisa, primeiro, S, né, específico, lembrando que são palavras que vêm do inglês. S, específico, seu objetivo deve ser claro e preciso. Né? M, de mensurável, você precisa poder medir, né, o seu progresso. Então, você tem um objetivo, ele precisa também ser mensurável. Né? Você precisa medir o seu progresso para analisar se está próximo ou não do seu objetivo. Seu objetivo tem que ser tangível. O objetivo, deve ser desafiador, mas realista. Seus objetivos precisam ser relevantes, porque o objetivo precisa fazer sentido para a sua carreira e para a sua vida. E os teus objetivos, têm que ser temporais. Isto é, você precisa definir prazos. Então veja, com os objetivos SMART, usando a estrutura SMART, você desce, você sai, aliás, do sonho vago, e vai para, um planejamento mais concreto, mais realista. Então veja, lembre-se que o seu planejamento ele também é flexível, a vida é imprevisível, o mercado também. Por isso é fundamental fazer sempre uma revisão periódica do seu plano.
a cada 3 meses, a cada 6 meses, reserve um tempo aí para revisar os seus objetivos. Né? Pô, os meus objetivos, né, ainda fazem sentido? Né? O que eu já consegui realizar? O que precisa ser ajustado? Essa revisão, ela garante que seu plano evolua junto com você. Né? Isso garante que seu plano, essa revisão garante que seu plano evolua junto com você e também junto com o mundo. Então, ter um plano, um planejamento, não significa que você não vai mudá-lo, né? Não significa que você às vezes não vai desviar do caminho, né? Significa, na realidade, ter um plano significa que quando você se desviar de um caminho traçado, e você pode desviar, pode acontecer, né? Você vai ter um mapa para se reencontrar, né? E para colocar novamente o seu plano, né, em movimento, ok? Agora, partindo do princípio que os planos podem mudar de acordo com o mundo também, né? Na medida que você tem já um mapa traçado que te traz aí um sentido, é hora da gente falar, né, sobre o combustível que vai fazer você se mover em direção aos seus objetivos. E esse combustível no mundo de hoje chama-se aprendizado constante. Né? Não é mais uma opção ou um luxo, né, você está aprendendo. O aprendizado constante é uma questão de sobrevivência e relevância profissional. O conceito que rege essa nova realidade de mundo é o lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida. A ideia de que você aquela velha ideia, na realidade, aquela velha ideia que você termina a sua educação formal, sua faculdade, um curso, e depois você vai aplicar, né, o conhecimento, né, e nunca mais vai precisar de estudar, isso já está ultrapassado. A sua carreira agora é uma jornada de aprendizado contínuo. Né? O lifelong learning, antigamente as pessoas tinham essa mentalidade. Não vejo eu terminar o curso que aí nunca mais vou precisar pôr a mão no livro, nunca mais vou precisar estudar. Já era. Já era. Tá? Essa ideia é ultrapassada. Né? Olha, a sua carreira, a sua jornada profissional, ela precisa ser uma jornada de aprendizado contínuo, um aprendizado perpétuo para sempre. O lifelong learning, portanto, vai ser a chave mestra para a manutenção da empregabilidade. O lifelong learning é a mentalidade de que você é um estudante para sempre, sempre curioso, sempre aberto a novas ideias, né? Sempre disposto a adquirir novas competências. Tá? E dentro disso, existem duas estratégias, duas palavras que você precisa incorporar no seu vocabulário profissional, né? Que é o upselling, né? E o reskilling. O upskilling, aliás, e o reskilling. Vamos começar pelo upskilling. Essa é uma estratégia de aprimorar e aprofundar as habilidades que você já possui. É sobre se tornar ainda mais especialista e eficiente na sua área, né, de atuação. É se tornar melhor ainda naquilo que você já faz. É sobre se tornar um profissional de excelência. Um exemplo claro disso, imagine um programador. Ele já domina, por exemplo, a linguagem de programação chamada Java. Né? Para ele fazer para esse programador fazer o upskilling, ele pode decidir aprofundar, né, ainda mais o conhecimento dele, né, em algo mais específico. Não é que ele está mudando de área, ele está se tornando um profissional mais valioso e completo dentro da própria área, estudando algo mais específico, algo que não é tão comum assim. Ok? Agora, um outro termo dentro desse contexto de aprendizado por toda a vida, né, é o reskilling. Esta é uma estratégia um pouco mais ousada e muitas vezes necessária, né, que trata-se de adquirir um novo conjunto de habilidades para mudar de função ou até mesmo de carreira. É sobre se reinventar,
se reinventar profissionalmente para se adaptar aí às novas demandas do mercado, especialmente quando a sua função atual está se tornando aí obsoleta devido à automação ou às mudanças, tecnológicas. Então, o reskilling é um movimento de diversificação de movimento, de uma diversificação, de conhecimento. Um exemplo potente aí, dessa estratégia de reskilling, é, por exemplo, o profissional de marketing. O profissional, um profissional de marketing tradicional que estava acostumado só em fazer campanhas para TV, jornal, com a migração total, hoje, das comunicações, não vou dizer da migração total, mas com essa migração, o olhar para o digital, tá? O profissional tradicional de marketing, ele precisa se reinventar. Então, ele pode decidir fazer um reskilling, ao se dedicar, por exemplo, a aprender sobre análise de dados, ferramentas, de CRM. Ele não está apenas se aprofundando no marketing, ele está adquirindo um novo conjunto de habilidades para migrar para uma área de marketing digital que possui uma dinâmica e exigência completamente diferente do marketing tradicional. Ok? Agora, aonde que a gente pode buscar, já que é importante esse lifelong learning, esse aprendizado pela vida toda, onde a gente pode encontrar fontes de aprendizado? A boa notícia é que hoje, a gente sabe, as fontes de aprendizado, elas estão acessíveis, muito mais acessíveis do que no passado. Hoje nós temos cursos online, nas mais diversas plataformas. Nós temos bootcamps, que são programas intensivos e de curta duração, focados em ensinar habilidades técnicas, de alta procura pelo mercado, como, por exemplo, programação, análise de dados. Nós temos workshops, webinar, que são eventos, de curta duração, que são ótimos, tá? Para atualizar sobre tendências, Esses eventos, esses workshops, esses webinars são excelentes para você fazer networking, rede de contatos. Existe também como fonte de conhecimento certificações profissionais. Então, obter certificações de entidades reconhecidas na sua área é uma forma poderosa de validar as suas habilidades perante o mercado. Então, uma certificação da Microsoft, por exemplo. Além disso, você pode se fazer valer de uma fonte de conhecimento muito legal, que são leituras especializadas, livros, artigos acadêmicos, blogs de referência, newsletter, Às vezes, se fazer valer dessas fontes, tendo conexão com um especialista. Então, eu trabalho na área de marketing digital. Vou ler mais sobre artigos de marketing digital, livros que me tragam aí mais informações sobre o assunto marketing digital e por aí vai. Além disso, você pode se fazer valer também como fonte de conhecimento de mentorias, que é ter a orientação de um profissional mais experiente, que pode acelerar drasticamente, pode acelerar o aprendizado e te ajudar a evitar aí, armadilhas, porque a mentoria, que é feita por profissionais mais experientes, ela te traz isso, o olhar, a experiência de um profissional que tem muito mais anos de atuação no mercado do que você. Tá? Então, veja, o investimento no conhecimento é um dos investimentos mais importantes para a sua vida. Ok? Então, cada hora, cada real, cada esforço que você dedica ao aprendizado é um investimento no seu ativo mais valioso. Qual que é o seu ativo mais valioso? Você mesmo. E no mundo digital de hoje, esse você mesmo, investir em você mesmo, eu falo também investir no seu eu profissional no mundo offline, nas empresas, no mercado. E também, não se esqueça que você precisa investir em você mesmo, na sua versão
online. Nós estamos aqui navegando pelos pilares essenciais da empregabilidade. Então, nós falamos aí das habilidades, do planejamento, da necessidade, né, do aprendizado constante, né? Mas vamos entrar agora em um território que é, ao mesmo tempo, extremamente poderoso e potencialmente perigoso, que é o mundo digital, tá? Porque no século XXI você não é apenas o que seu currículo diz. Você é cada vez mais o que a internet mostra, de você. Tá? É por isso, e é muito importante você ter essa visão, é por isso que a ética e a reputação digital não é mais um detalhe para o profissional. A ética, né, a imagem digital é um pilar também fundamental da sua empregabilidade. Vamos começar aqui falando da reputação digital. O que é isso, né? A reputação digital é a percepção que outras pessoas, os recrutadores, gestores, clientes, colegas, parceiros, tá? É a percepção que outras pessoas têm de você com base na sua presença e no seu comportamento online. É a soma de tudo que está associado ao seu nome nos resultados, né, de busca no Google, no seu perfil no LinkedIn, nas suas postagens no Instagram, nos seus comentários no Twitter, nos fóruns online que você participa, é a sua sombra digital. E essa sombra é muito mais difícil de apagar do que um erro no mundo físico. Então veja, a importância da sua reputação digital, ela é assim fundamental. A importância de você se preocupar com a sua reputação digital é fundamental. É uma prática, né, é uma prática padrão, inclusive é uma prática padrão do recrutamento moderno, as empresas pesquisarem os candidatos nas mais diversas redes sociais. Hoje os recrutadores, as empresas, não vão se limitar só ao seu currículo, ao currículo que você enviou. Eles vão querer ver quem é você fora do currículo. Então, a sua linha do tempo nas redes sociais, né, isso pode jogar a favor ou contra, né, você. Então, uma má reputação digital pode fechar portas, mesmo antes de você bater nessas portas, ter a oportunidade de participar de um processo de seleção para uma empresa. E aí, quando eu falo reputação digital, eu já conecto isso ao conceito ética digital. Porque, veja, se a reputação digital é a percepção no mundo digital que as pessoas têm de você, a ética digital é a ação. É um conjunto de princípios que você deve ter, tá? É um conjunto de princípios que você deve ter referente à sua conduta no ambiente online. Então, veja, ser ético digitalmente significa responsabilidade, responsabilidade em assumir a sua responsabilidade por todo o conteúdo que você posta, comenta, compartilha. Então, antes de clicar, antes de publicar em alguma coisa, pensa se esse conteúdo representa quem você é como profissional, pensa se esse conteúdo que você posta ou comenta não pode ser mal interpretado. Outra questão da ética digital tem a ver com o respeito, que é manter interações construtivas e profissionais, mesmo em debates acalorados que podem acontecer na internet. Evitar, por exemplo, o bullying nas redes sociais, discurso de ódio, assédio, comentários depreciativos. Lembre-se, na internet tudo fica registrado. Outra questão importante quando a gente fala em ética digital tem a ver com privacidade. Fazer aí uma gestão cuidadosa da sua própria informação e ter respeito com a privacidade dos outros. Isso significa configurar corretamente as opções de privacidade das suas redes sociais e não compartilhar informações sensíveis ou pessoais com pessoas que você não conhece.
né? E outro ponto importante no que se refere à ética digital, se comprometer com a verdade, evitar a disseminação de fake news. Fake news é desinformação. Então, antes de você compartilhar, postar algo, checa a fonte, faça uma pesquisa. Veja se aquilo tem base científica. Existem dados que comprovem o que você vai postar e comprovem o que você está disseminando. Então, veja, checar a fonte de uma informação é muito importante antes de repassá-la. Isso, na realidade, é um ato de cidadania digital e de profissionalismo. Então, veja, o impacto da sua ética e reputação digital, né, é direto e tangível. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Uma boa reputação digital abre portas. Pode atrair convites para entrevistas, oportunidade de parceria, clientes, né, confiança da sua rede de contatos. Ela constrói credibilidade. Agora, uma má reputação digital, no entanto, fecha as portas. Um comentário infeliz que você faz, uma foto, né, comprometedora, uma história de conflito na internet, tudo isso pode ser o suficiente para que os recrutadores descartem a sua candidatura. E às vezes, já vi isso acontecer. Pessoas extremamente qualificadas, mas por uma bobagem de publicar, né, uma foto comprometedora, de entrar numa discussão desnecessária, foi até desligado de empresa. Então veja, no mundo conectado de hoje, a sua reputação digital é um dos maiores ativos, é um dos ativos mais valiosos, e você é o principal gestora desse ativo. Tá? Então, a gestão proativa e estratégica dessa reputação, inclusive dessa reputação digital, né, dessa reputação da sua marca, né, isso é importante por quê? Porque você constrói uma imagem positiva. Então, na medida que você entende que a reputação digital é um ativo crucial, é o seu ativo mais importante, vamos dar um passo além. Vamos ir para um passo que é proteger, não só proteger a sua imagem online, mas construir uma imagem de forma estratégica e autêntica. Tá? É a hora, né, da gente falar agora sobre um assunto novo, que é o personal branding, ou a construção da sua marca pessoal. Então veja, se a reputação é o que as pessoas acham de você, a marca pessoal é o que faz, né, você influenciar de forma positiva a percepção das pessoas. Vamos entender o que é esse personal branding? O personal branding é o processo de gerenciar ativamente a percepção que as pessoas têm de você como profissional. É sobre você assumir o controle, né, da história, da narrativa da sua carreira. Não é sobre criar um personagem falso. Tá? Muito pelo contrário. É sobre se destacar de forma consciente dos seus talentos, dos seus valores, das suas paixões, dos seus diferenciais. Criando aí uma imagem pública que seja coerente, autêntica e que comunique claramente o valor único que você oferece. E qual o objetivo final de tudo isso? Do personal branding? É você ser visto, lembrado, valorizado pelas pessoas certas, pelos recrutadores, pelos líderes, pelos clientes em potencial, pelos parceiros. É fazer com que, quando alguém pensar em uma habilidade específica ou em um tipo de profissional, o seu nome seja uma das primeiras opções que venham à mente. É transformar sua carreira em uma marca confiável e desejável. Agora, como colocar isso em prática? Quais são as estratégias fundamentais para você construir uma marca sólida? A primeira e a mais óbvia é a presença online profissional. Tá? O seu LinkedIn é a ferramenta número 1 para você fazer uso, tá, do palco online para brilhar, como profissional. Por quê? O LinkedIn não é apenas um currículo online. Ele é uma vitrine profissional. Então, é legal você manter seu perfil de forma adequada. Tá? Inclusive, na nossa jornada aqui, tem uma aula que eu falo sobre LinkedIn. Tá? No que se refere às outras redes sociais,
Compartilhe conteúdos relevantes, comente postagens bacanas, né? Não esqueça aí de configurar, né, as suas redes sociais, que você às vezes quer colocar coisas mais pessoais. Configure aí todas as opções de privacidade para ter realmente pessoas que você confia, né? Uma segunda estratégia para você construir a sua marca é o networking. Não um network profissional daquele que você, né, pede algo para alguém do nada, sabe? A pessoa entra em contato com alguém só para pedir um favor, pedir algo. Não. Quando eu falo construir uma marca, né, e usar o network para isso, trata-se de construir e manter relacionamentos significativos e genuínos. Né? Então, converse com pessoas para você aprender. Mostre interesse pelo trabalho das pessoas, ofereça ajuda se possível, participe de grupos no LinkedIn. Depois você acessa lá meu LinkedIn se você quiser. Professor Igor Assis, né? Você vai ver os grupos que eu participo, por exemplo. Uma terceira estratégia para você construir a sua marca é compartilhar conhecimento. Essa é uma das formas mais poderosas de construir autoridade. Não tenha medo de compartilhar o que você sabe, participe dos eventos, seja palestrante às vezes na sua empresa, de algum assunto que você acha bacana. Porque quando você compartilha conhecimento, você está dizendo ao mercado que você domina aquele assunto e está disposta a agregar valor às pessoas. Né? E uma estratégia muito legal é a consciência, tá? É a consciência, né? Que tem a ver aí, né, com a qualidade na mensagem que você passa, seja no online, seja no offline. Então, a sua, a sua mensagem, você tem que ter consciência daquilo que você fala para manter uma consistência nos mais diversos canais que você vai transmitir aí a tua imagem. Né? Sua mensagem, seu tom, seus valores, a qualidade do que você compartilha deve estar alinhado em todos os canais aí ao longo do tempo. Então a consistência ela constrói na realidade confiança e reconhecimento. As pessoas precisam saber o que esperar de você. Então veja, o resultado aí, né, de um trabalho bem feito de personal branding, né, é o reconhecimento na sua área, é a credibilidade perante os seus pares, os seus superiores, né, é a abertura de oportunidades de trabalho, de promoções, de convite para projetos, né? Então, veja, a sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala, tá? É o que as pessoas lembram de você, né? Quando pensa, né, em algo que pode ser positivo ou negativo. Então, veja, o trabalho de construção de uma marca, né, é justamente para influenciar positivamente as pessoas. E quando você une uma marca pessoal forte a uma empregabilidade robusta, você se torna um verdadeiro dono do seu futuro profissional. E é com esse espírito de protagonismo, né, que a gente vai chegando aqui a uma conclusão. Tá? A conclusão primeiro, sua carreira, né? Suas escolhas. Né? Faça isso de forma assertiva. Seja realmente o protagonista, a protagonista do teu futuro. Tá? Leve esses conceitos, coloque planos em prática e comece a comemorar também, tá? As pequenas vitórias. Não tenha medo, às vezes, de recalcular, né, o trajeto, fazer alguns ajustes. Né? O importante é que você, né, coloque em prática todo esse conhecimento. Então, veja, eu deixo com você, né, com uma atividade prática para você fazer com muito carinho, né, porque tem a ver com o seu plano de empregabilidade. Tá? E não se esqueça que o futuro do trabalho não é algo, que acontece a você, né, mas algo que você constrói. E constrói com as suas escolhas, com o seu desenvolvimento contínuo, né? Seja o agente.
transformador da sua própria história profissional. Parabéns por ter chegado até aqui com tanta dedicação e também com tanta abertura para aprender. Você agora está aí, né, está equipado não apenas para entrar no mercado de trabalho, mas para realmente moldar o seu futuro, inovar nele e deixar a sua marca. A jornada continua, o protagonista é você, a protagonista é você e nos vemos. Siga sempre em frente, aprofunde o seu conhecimento e acredite em você. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!